Mulheres que amam demais, Robin Norwood. Capítulo 2. Sexo bom em relacionamentos ruins. A jovem mulher à minha frente estava desesperada. Seu belo rosto ainda tinha marcas amarelas e verdes dos ferimentos terríveis sofrido um mês atrás, quando atirara o seu carro deliberadamente de um penhasco. Ela me disse devagar e sofridamente: saiu no jornal tudo sobre o acidente, com fotos do carro pendurado lá, mas ele nunca entrou em contato comigo. Seu tom de voz se elevou um pouco, revelando apenas uma leve inclinação de raiva saudável antes de ela voltar à sua desolação. Então, Trude, que por pouco não morrera de amor, fez a pergunta que para ela era a principal e tornava o abandono do seu amante inexplicável e quase insuportável. Como o sexo podia ser tão bom, fazer a gente se sentir tão bem e nos unir tanto se realmente não existia nada entre nós? Por que dava tão certo se nada mais dava? Quando ela começou a chorar, pareceu uma criança pequena, muito magoada. Pensei que me dedicando a ele o faria me amar. Dei-lhe tudo, tudo o que tinha para dar. Ela se curvou para frente, segurando seu estômago e balançando. Ah, dói tanto saber que fiz tudo isso para nada. Trude continuou curvada, soluçando por um longo tempo, perdida no espaço vazio onde o seu mito de amor vivera. Quando ela conseguiu falar de novo, continuou a se lamentar. Tudo o que me interessava era fazer o Jim feliz e mantê-lo comigo. Não lhe pedia nada, exceto para passar algum tempo comigo. Depois de Trude chorar de novo por algum tempo, lembrei-me do que ela me contara sobre a sua família e lhe perguntei gentilmente: não era isso que a sua mãe também queria do seu pai? Basicamente, apenas que ele passasse algum tempo com ela? Subitamente, Trude se aprumou. Ai, meu Deus, você está certa. Estou parecendo a minha mãe, a pessoa com quem menos queria parecer, a que vivia tentando o suicídio para conseguir o que queria. Ah, meu Deus, repetiu ela. Depois olhou para mim com o rosto molhado de lágrimas e disse baixinho: isso é realmente horrível. Ela fez uma pausa e eu falei: muitas vezes nós nos vemos fazendo as mesmas coisas que os nossos pais do mesmo sexo nos faziam, tendo as atitudes que prometemos a nós mesmas nunca ter. Isso é porque aprendemos com as suas atitudes e até mesmo seus sentimentos o que é ser um homem ou uma mulher. Mas eu não tentei me matar para ter o Jim de volta, protestou Trude. Só não conseguia suportar como me sentia péssima, sem valor e indesejada. Outra pausa. Talvez também fosse assim que a minha mãe se sentisse. Acho que é assim que você acaba se sentindo quando tenta manter perto quem tem coisas mais importantes para fazer. Trude havia tentado e a isca usada fora o sexo. Em uma sessão posterior, quando a dor já não era tão recente, o tema do sexo surgiu de novo. Sempre fui muito receptiva sexualmente, disse ela com um misto de orgulho e culpa. Tanto que na escola secundária tive medo de ser ninfomaníaca. Só pensava na próxima vez em que o meu namorado e eu ficaríamos juntos e faríamos amor. Estava sempre tentando arranjar um lugar para ficarmos a sós.
Dizem que são os homens que sempre querem sexo. Sei que eu queria mais do que ele. Pelo menos me esforçava muito mais do que ele para que isso acontecesse. Trude tinha 16 anos quando ela e seu primeiro namorado, firme na escola secundária, foram até o fim, conforme ela disse. Ele era um jogador de futebol que levava muito a sério seu treinamento. Parecia acreditar que sexo demais diminuiria seu desempenho no campo. Enquanto ele dava desculpas para não ficar fora de casa até mais tarde de um jogo, Trude contra-atacava arranjando trabalho como babá durante as tardes, quando o seduzira no sofá da sala de estar enquanto o bebê dormia no quarto ao lado. Contudo, os esforços mais criativos de Trude para transformar a paixão dele por esportes em uma paixão por ela foram em vão, e esse jovem, contemplado com uma bolsa de estudos como atleta, partiu para uma universidade distante. Após um período chorando todas as noites e repreendendo-se por não ter conseguido persuadi-lo e preferi-la às suas ambições atléticas, Trude estava pronta para tentar de novo. Eram as férias de verão entre a escola secundária e a universidade, e Trude ainda morava com os pais em um lar cujas bases estavam desmoronando. Após anos ameaçando fazer isso, a mãe de Trude finalmente iniciou o processo de divórcio, contratando o advogado conhecido por sua disposição de jogar sujo. O casamento de seus pais fora o mais tempestuoso possível, contrapondo a compulsão por trabalho de seu pai aos esforços ardentes, às vezes violentos e ocasionalmente autodestrutivos da sua mãe, para obrigá-lo a passar mais tempo com ela e as suas filhas. Trude, sua irmã mais velha, Bertie, ele ficava tão raramente em casa e por tão pouco tempo que sua esposa se referia ironicamente a esses momentos como paradas infernais. Eram mesmo um inferno, lembrou Trude. Suas visitas sempre se transformavam em brigas longas e horríveis, com a minha mãe gritando e acusando de não amar nenhum de nós. E ele insistindo em dizer que trabalhava muito e por tanto tempo por nossa causa. As vezes em que meu pai realmente ficava em casa, sempre pareciam terminar com eles gritando um com o outro. Geralmente ele ia embora batendo a porta e berrando. Não admira que eu nunca queira ficar em casa. Mas às vezes, se minha mãe chorava demais e o ameaçava de novo com divórcio ou tomava um monte de pílulas e ia parar no hospital, ele mudava por um tempo. Voltava para casa cedo e ficava mais conosco. Então minha mãe começava a fazer as refeições maravilhosas, acho que para recompensá-lo por voltar para casa e para a família. Trude franziu as sobrancelhas. Depois de 3 ou 4 noites, ele se atrasara de novo e o telefone tocava. Ah, entendo. É mesmo? Dizia a mãe friamente. Logo ela começava a gritar obscenidades e depois batia o telefone. E lá ficávamos, Bert e eu, todas bem vestidas para ir jantar. Provavelmente tendo preparado uma mesa especialmente bonita com velas e flores, como mamãe sempre nos dizia para fazer, enquanto ele esperava em casa. E lá, mamãe enfurecida na cozinha, gritando, batendo as panelas e xingando o papai de nomes horríveis. Então ela se acalmava, se tornava fria de novo e vinha nos dizer que comeríamos sozinha, sem ele. E isso era ainda pior do que os gritos. Ela nos servia e se sentava sem olhar para nós. E Bert e eu ficávamos muito nervosas e quietas. Não ousávamos falar e não ousávamos não comer.
Ficávamos ali na mesa tentando melhorar as coisas para a mamãe, mas não havia realmente nada que pudéssemos fazer por ela. Depois dessas refeições, geralmente no meio da noite, eu tinha náuseas terríveis e vômitos. Trude balançou a sua cabeça estoicamente. Isso definitivamente não leva a uma digestão saudável ou a aprender padrões de relacionamentos saudáveis, acrescentei, porque foi nesse clima que Trude descobriu como sabia pouco sobre lidar com as pessoas que amava. Como você se sentia quando isso acontecia? Perguntei-lhe. Trude pensou por um momento e fez um sinal afirmativo com a cabeça ao responder, enfatizando a exatidão da sua resposta. No meio disso, eu ficava assustada, mas me sentia principalmente só. Ninguém olhava na minha direção ou queria saber o que eu estava sentindo ou fazendo. Minha irmã era tão tímida que nunca conversávamos muito. Ela se escondia em seu quarto quando não estava tendo aulas de música. Na maior parte do tempo, tocava flauta, acho que para evitar as brigas e ter uma desculpa para ficar fora do caminho de todo mundo. Também aprendi a não criar problemas. Ficava quieta, fingia não notar o que os meus pais costumavam fazer um com o outro e guardava tudo o que pensava para mim mesma. Às vezes parecia que só assim meu pai me notava. Ele dizia: "Deixe-me ver seu boletim", e falávamos um pouco sobre isso. Meu pai admirava qualquer tipo de conquista, por isso eu tentava me sair bem para ele. Trude esfregou sua sobrancelha e continuou pensativamente. Também há outro sentimento: tristeza. Acho que me sentia triste o tempo todo, mas nunca disse a ninguém. Se alguém me perguntasse como você se sente por dentro, eu responderia que estava bem, totalmente bem. Mesmo se respondesse que me sentia triste, nunca poderia explicar o porquê. Como justificar esse sentimento? Eu não sofria. Nada de importante faltava na minha vida. Quero dizer, nunca faltou comida, nunca passamos necessidade. Trude era incapaz de reconhecer totalmente a profundidade de seu isolamento emocional desta família. Ela sofrera de escassez de cuidados e atenção, causada por um pai praticamente inacessível e uma mãe consumida por sua raiva e frustração com ele. Isso deixara Trude e sua irmã famintas emocionalmente. O ideal era que, enquanto crescia, Trude pudesse partilhar quem era com seus pais em troca de amor e afeição. Mas eles eram incapazes de receber este presente. Estavam envolvidos demais em uma batalha de desejos. Por isso, ao ficar mais velha, Trude se dirigiu com seu presente de amor, simbolizado pelo sexo, para outro lugar. Mas ela se ofereceu para pessoas igualmente relutantes ou indisponíveis. Afinal de contas, o que mais ela sabia fazer? Nada mais parecia correto ou se encaixar na falta de amor e atenção a qual já estava acostumada. Enquanto isso, o conflito entre os seus pais crescia na nova arena da corte do divórcio. No meio da confusão, a irmã de Trude fugiu com o professor de música. Seus pais pararam a batalha apenas tempo suficiente para registrar o fato de que a filha mais velha fugira do estado com um homem com o dobro da idade dela e que mal podia se sustentar. Trude também procurava amor, saindo freneticamente com homens e indo para a cama com quase todos eles. No fundo, achava que os problemas em casa eram culpa da sua mãe, que ela afastara seu pai com aborrecimentos e ameaças. Trude jurou que nunca seria uma mulher raivosa e exigente como a sua mãe.
Em vez disso, conquistaria o seu homem com amor, compreensão, se doando por inteiro. Já havia tentado uma vez com um jogador de futebol, ser irresistivelmente dedicada e amorosa, mas sua abordagem não funcionara. Trude concluiu que o erro não estava na abordagem ou na má escolha de seu alvo, mas que não se dedicara o suficiente. Então, continuou a tentar se dedicar, mas nenhum dos jovens que namorou ficou com ela. O outono começou e logo Trude conheceu um homem casado, Jim, em uma das suas aulas na universidade local. Ele era um policial que estudava a teoria de aplicação da lei para se tornar apto a uma promoção. Tinha 30 anos, 2 filhos e uma esposa grávida. Tomando café em uma tarde, ele contou a Trude que se casara jovem e era pouco feliz no relacionamento. De um modo paternal, previu-a contra cair na mesma armadilha de se casar cedo e se prender a responsabilidades. Trude se sentiu lisonjeada por Jim lhe confiar algo tão particular quanto seu desencanto com a vida de casado. Ele parecia gentil e de algum modo vulnerável, um pouco solitário e incompreendido. Jim lhe disse que conversar com ela tinha significado muito para ele. Na verdade, nunca falara com ninguém como ela antes. E lhe perguntou se concordaria em encontrar com ele de novo. Trude rapidamente concordou, porque, embora a conversa deles naquele dia tivesse sido bastante unilateral, com Jim falando mais do que ela, ainda era mais comunicação do que Trude já experimentara com a sua família. Aquele bate-papo lhe deu a mostra da atenção pela qual ansiava. 2 dias depois, eles conversaram de novo, desta vez caminhando nas colinas acima do campus, e Jim a beijou no final do passeio. Em uma semana, estavam se encontrando no apartamento de um policial em serviço em 3 das 5 tardes que Trude passava na universidade. E a sua vida começou a girar em torno do tempo que roubavam juntos. Trude se recusou a ver como seu envolvimento com Jim a estava afetando. Ela matava aulas e, pela primeira vez, começou a se sair mal nas provas. Mentia para os seus amigos sobre suas atividades e depois os evitava totalmente, para não ter de continuar a mentir. Abandonou quase toda a sua vida social, importando-se apenas em estar com Jim quando podia e pensando nele quando não podia. Queria estar disponível para ele em caso de haver uma hora a mais para ficarmos juntos. Em troca, Jim lhe dava muita atenção e adulava quando estavam juntos. Conseguia dizer exatamente o que ela precisava ouvir. O quanto era maravilhosa, especial e adorável, e o tornou mais feliz do que jamais fora. Suas palavras a levaram a tentar emocioná-lo e encantá-lo ainda mais. Primeiro, Trude comprou lindas lingeries para vestir só para ele. Depois, perfumes e óleos, que Jim lhe disse para não usar porque a sua esposa poderia notar o cheiro e querer saber o que estava acontecendo. Sem desanimar, Trude leu livros sobre sexo e experimentou tudo o que aprendeu com ele. O êxtase de Jim a estimulava. Não havia maior afrodisíaco para ela do que ser capaz de excitar aquele homem. Respondia intensamente à atração dele por ela. Expressava menos a sua própria sexualidade do que seu sentimento de ser valorizada pela receptividade sexual dele. Interpretava o tempo que Jim roubava de sua outra vida para estar com ela como a confirmação de seu valor pela qual ansiava. Quando não estava com ele, pensava em novos modos de encantá-lo. Seus amigos finalmente desistiram de lhe pedir para se juntar a eles
e a sua vida. E passou a se resumir a uma única obsessão: tornar Jim mais feliz do que jamais fora. Trude sentia a emoção da vitória em cada encontro, uma vitória sobre o desencantamento de Jim com a vida e a incapacidade dele de experimentar amor e satisfação amorosa e sexual. Trude ficava feliz em fazê-lo feliz. Finalmente, seu amor estava exercendo a sua magia na vida de alguém. Era o que sempre desejara. Ela não era como a sua mãe, que afastara uma pessoa com exigências. Em vez disso, estava gritando um vínculo apenas com amor e altruísmo. Trude se orgulhava de pedir muito pouco a Jim. Eu ficava muito só quando não estava com o Jim, e era grande parte do tempo. Só o via durante 2 horas em 3 dias da semana e ele nunca entrava em contato comigo no meio tempo. Jim tinha aulas na segunda, na quarta e na sexta, e nós nos encontrávamos depois. Nosso tempo juntos era quase todo passado fazendo amor. Quando finalmente estávamos sós, corríamos um para o outro. Aquilo era tão intenso e excitante que às vezes era difícil acreditarmos que o sexo pudesse ser tão emocionante para outras pessoas no mundo. E depois, é claro, sempre sentíamos de dizer adeus. Todas as outras horas da semana, quando eu não estava com ele, eram vazias. Eu passava a maior parte do tempo em que eu ficava separado, sempre me preparando para vê-lo de novo. Lavava meus cabelos com shampoo especial, fazia as unhas e apenas me deixava levar pensando nele. Não me permitia pensar muito na esposa, na família de Jim. Acreditava que ele fora preso a um casamento antes de ter idade suficiente para realmente saber o que queria. E o fato de não ter nenhuma intenção de sair de casa e fugir de suas obrigações me fazia admirá-lo ainda mais. Trude bem poderia ter acrescentado e me fazia ficar ainda mais confortável com ele. Ela não era capaz de manter um relacionamento íntimo, de modo que o impedimento que o casamento e a família de Jim representavam era, na verdade, bem-vindo, como fora a relutância do jogador de futebol em ficar com ela. Nós só ficamos confortáveis nos relacionamentos de modos familiares, e Jim fornecia tanto a distância quanto a falta de compromisso que Trude já conhecia tão bem do relacionamento de seus pais com ela. O segundo semestre da universidade estava quase terminando. O verão estava chegando e Trude perguntou a Jim o que aconteceria quando eles entrassem de férias e não tivessem mais uma desculpa conveniente para se encontrar. Ele franziu as sobrancelhas e respondeu vagarosamente: "Não sei ao certo, pensarei em alguma coisa." As sobrancelhas franzidas foram o suficiente para preocupá-la. O que os unia era a felicidade que ela podia lhe dar. Se Jim não ficasse feliz, tudo parecia acabar. Ela não deveria fazê-lo franzir as sobrancelhas. O semestre terminou e ele não pensara em nada. "Vou telefonar para você", disse ele. Trude esperou. Um amigo do seu pai lhe ofereceu um emprego em um resort durante o verão. Vários de seus amigos também trabalhavam lá e insistiram para que se juntassem a eles, garantindo-lhe que seria divertido trabalhar no lago durante todo o verão. Ela recusou a oferta, temendo perder o telefonema de Jim. Embora raramente tivesse saído de casa durante 3 semanas, o telefonema nunca veio. Em uma tarde quente, no meio de julho, Trude estava no centro da cidade fazendo compras distraidamente. Saiu de uma loja com o ar-condicionado piscando à luz do sol e lá estava Jim, bronzeado, sorrindo,
de mãos dadas com uma mulher que só podia ser a sua esposa. Havia duas crianças pequenas com eles, um menino e uma menina, e um suporte azul no peito de Jim, um bebê. Os olhos de Trude procuraram os de Jim. Ele olhou para ela brevemente e depois desviou o seu olhar, passando por ela com sua família, sua esposa e a sua vida. De algum modo, Trude conseguiu chegar ao seu carro. Embora a dor em seu peito quase a impedisse de respirar, ficou sentada lá no estacionamento quente até depois do sol se pôr, soluçando e tentando tomar fôlego. Então, devagar e com a visão turva, dirigiu até a universidade e subiu as colinas, onde ela e Jim tinham dado o primeiro passeio e o primeiro beijo. Dirigiu até o penhasco e seguiu reto onde deveria virar. Foi um milagre Trude ter sobrevivido ao acidente quase ilesa. Também foi uma grande decepção para ela. Deitada na cama do hospital, jurou tentar se matar de novo, assim que deixassem-a sair. Foi transferida para a ala psiquiátrica, tomou medicamentos entorpecentes e fez a entrevista obrigatória com o psiquiatra. Seus pais foram vê-la em turnos diferentes, escolhidos cuidadosamente pela equipe de enfermagem. Em suas visitas, o pai fazia severos discursos sobre o mundo pelo qual ela tinha de viver, enquanto Trude contava silenciosamente o número de vezes que ele olhava para o relógio. Geralmente, seu pai terminava com um impotente: agora você já sabe que a sua mãe e eu amamos você, querida. Prometa que não fará isso de novo. Trude prometia obedientemente, forçando um pequeno sorriso, fria na solidão de mentir para o seu pai sobre algo tão importante. Essas visitas eram seguidas pelas de sua mãe, que andava pelo quarto perguntando insistentemente: como você pôde fazer isso consigo mesma? Como pôde fazer isso conosco? Por que não me contou que algo estava errado? Afinal de contas, qual é o problema? Está aborrecida com seu pai? Comigo? Então sua mãe se instalava em uma das cadeiras fornecidas para os visitantes e fazia uma descrição detalhada do andamento do divórcio, o que deveria ser tranquilizador. Geralmente Trude passava mal do estômago à noite depois dessas visitas. Em sua última noite no hospital, uma enfermeira se sentou calma e gentilmente com Trude e sondou com algumas perguntas. Toda a história veio à tona. Finalmente a enfermeira disse: sei que você está pensando em fazer isso de novo. Por que não faria? Nada diferente essa noite do que era da semana atrás. Mas antes de tentar, quero que veja uma pessoa. A enfermeira, uma antiga cliente minha, a encaminhou para mim. Então, Trude e eu começamos nosso trabalho, o trabalho de curar a sua necessidade de dar mais amor do que recebia, doar sem parar de um lugar em seu interior já vazio. Nos 2 anos seguintes, houve mais alguns homens em sua vida que lhe permitiram examinar como usava o sexo nos relacionamentos. Foi um professor da universidade onde ela estava agora matriculada. Ele era um rockaholic do calibre de seu pai. E no início, Trude fez um grande esforço para desviá-lo do trabalho em direção aos seus braços amorosos. Contudo, desta vez, sentiu intensamente a frustração da sua luta para mudá-lo e desistiu após 5 meses. A princípio, o desafio fora estimulante, e cada vez que ela ganhava a atenção dele à noite, sentia-se valorizada, mas também cada vez mais dependente emocionalmente, enquanto ele, em troca, lhe dava cada vez menos.